Olá, o Live Entrevista hoje conversa com o Dr. Júlio Leite, cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial. Vamos conhecer sua história e falar um pouquinho sobre saúde bucal e alguns procedimentos estéticos. Paula, boa noite, seja bem-vinda. Hoje nossa conversa é com o Dr. Júlio Leite, cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial. Boa noite, senhor Arlindo. Olá, doutor Júlio. Bem-vindo ao Live Entrevista. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com o senhor participando dessa meio de comunicação aqui, onde a gente vai bater um papo legal aí, vai ter a participação dos nossos queridos pacientes aí de Santa Rita. É uma grande honra. Eu, de antemão, quero lhe agradecer demais. Eu sei que a sua agenda é um pouco corrida pelo trabalho, mas você se disponibilizou para a gente conversar um pouco. De antemão, eu agradeço. Estou sempre à disposição. É, nos fala um pouco sobre você. Quem é Júlio Leite? Rapaz, Júlio Leite é um cearense de uma cidade do interior de Ceará chamada Baiara, que teve os estudos como foco na vida sempre. Sempre que eu tenho uma oportunidade de falar com os meus conterrâneos, ou com o pessoal que está aí trilhando o processo do ensino-aprendizado, eu sempre falo, a educação ela mudou a minha vida e ela pode mudar a vida de muitos. Então, se o senhor me perguntar hoje quem é Júlio Leite, é um cara que se dedicou muito aos estudos, né? E tem focado bastante neles e através do estudo e da educação conseguiu mudar um pouco a realidade da sua vida. Como foi sua infância? Seu Arlindo, minha infância, eu costumo dizer que a minha infância foi uma das melhores infâncias que uma pessoa pode ter. Eu nasci no sítio, no interior, e lá eu vivi até os 14 anos de idade. Então, na minha infância, eu não tinha celular, a gente não tinha aparelhos de comunicação. Era aquela infância que era voltada 100% para os estudos e para a infância propriamente dita, onde a gente podia brincar, onde a gente podia correr livremente. E aí, aos 14 anos de idade, a gente correu, teve que mudar um pouco a realidade, a gente foi morar na cidade, né, entrando no processo ali da adolescência, e aí foi muito bom, porque eu estava saindo, aproveitei grandemente a infância de correr no sítio, e quando fui para a cidade, já era adolescente, então era outra fase da vida que requeria uma qualidade maior no ensino, né, no meio de comunicação, e a cidade poderia promover isso. Então, foi uma das melhores infâncias que uma pessoa pode ter, foi a que eu tive. Sou muito grato. O que o levou à odontologia? Alguma referência? Não, não, não. Eu não tive referência para cursar odontologia. Como eu disse, né, inicialmente, eu nasci no sítio, e aí o meu objetivo era entrar na faculdade, mudar a minha realidade, né?
fazer, eu me destinei a entrar no ensino superior. E aí eu entrei, cursei biologia, passei para enfermagem, cursei biomedicina durante um tempo. E aí, após 6 meses, eu comecei a conhecer mais o curso de odontologia, comecei a estudar mais afins e a conviver com amigos que cursavam odontologia. E aí me apaixonei pelo curso, fiz a transferência de imediato, e hoje eu sei que foi a melhor opção que eu fiz na vida, foi cursar odontologia. Doutor Júlio, dados de 2019 dão conta que mais de 11 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente na boca. O senhor, como um profissional de saúde, como explica essa realidade? Quer dizer, uma triste realidade. Olha, como o senhor mesmo falou, né, é uma triste realidade, mas é uma realidade. A odontologia ela tem mudado muito ao longo dos anos e ela tem a cada vez mais se tornado acessível. Porém, para a nossa realidade aqui, a gente, né, capital e região metropolitana, a gente vê que é uma profissão, é uma especialidade que é muito acessível. Mas quando se aplica à região interiorana, a gente vê que essa realidade ela não consegue ser a mesma, ela não consegue chegar. Então, ainda existe uma dificuldade da implantação da odontologia nos municípios menos favorecidos. Então, a odontologia acaba sendo mais inacessível. E, durante muito tempo, a odontologia teve uma formação diferenciada do que é hoje. Durante muito tempo, a odontologia foi focada em resolver o problema imediato, em resolver a queixa do paciente. Então, eram muitos os pacientes que chegavam ao consultório dentário com dor, e a primeira opção era remover o elemento dental, e aí ia removendo, né? Casos de cáries pequenas, sensibilidades, o tratamento era a remoção da causa. Essa realidade não é a mesma hoje, tanto pela formação que tem mudado ao longo dos anos, né, quanto pela indicação profissional. Então, tem mudado. Mas esse histórico, né, esse dado que o Brasil tem, eu creio que é um dado histórico, né, que é um dado que ao longo dos anos ele vai diminuir. Né? Isso é uma expectativa que a gente tem, isso é a nova formação profissional que os alunos estão tendo na faculdade, para que a gente possa mudar esses dados. Mas ainda é uma realidade, como o senhor mesmo falou. Não é fácil lidar com pessoas, especialmente com pessoas que têm medo de algo. E o consultório tem esse estigma, principalmente o consultório do dentista. Você atende as pessoas com bom humor e com paciência. Isso foi trabalhado ou é natural? É da sua natureza? Olha, é muito difícil falar de si próprio, né? Então, assim, muito difícil você se auto-intitular alguma coisa. Mas eu costumo atribuir o sucesso de alguma coisa sempre ao amor com que você aplica naquilo que você faz. Eu, particularmente, pessoalmente, eu amo a odontologia. Eu sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, mas, assim como o senhor sabe, eu trabalho na clínica como cirurgião bucomaxilofacial, mas eu mergulho na odontologia de modo geral. Né? Então, assim, porque eu amo a odontologia. Então, assim, eu gosto de atender o paciente com delicadeza, porque eu entendo que o processo do medo, o processo da atenção, né? Então, assim, você tem que tentar descontrair, tirar o paciente do foco, rir, conversar com o paciente, para tentar, de alguma forma, amenizar, né? Amenizar a ânsia do paciente tem em relação ao tratamento odontológico. A odontologia, né, durante muito tempo, era difícil para os pacientes irem ao consultório, porque a odontologia sempre foi associada à dor. Então, durante o colégio, as crianças, as mães usavam a odontologia, infelizmente, os dentistas, para fazer medo às crianças. Olha, se você não se comportar, eu vou levar o dentista. Então, assim, é muito difícil para a gente, hoje, tirar isso do paciente, tirar esse medo do paciente. Hoje, ainda, a gente recebe pacientes no consultório, pacientes de 60 anos de idade, 70 anos, que chegam com medo. Diga, doutor, eu estou aqui porque eu preciso, mas eu não consigo abrir a boca. Eu até brinco, senta um cara na minha cadeira de 2 metros de altura, o barbudo todo se tremendo. É obrigado a mulher a segurar na mão.
É uma verdade, é uma realidade. Né? E a gente a gente tem que ter empatia por esses pacientes. A gente não pode ignorar o medo. Não pode ignorar o medo do paciente. Então, o medo, ele deve ser considerado, né? A ansiedade do paciente, ela deve ser considerada e você deve tratar o paciente como um bebê, né? Como se estivesse atendendo uma criança. Porque você sempre tem que se pôr no lugar do paciente. E é dessa forma que a gente vai atendendo, vai conquistando, né? Vai conseguindo realizar os tratamentos e atendendo os pacientes que têm medo de cirurgião dentista, né? A gente vai tentando descontrair. Eu falo isso porque eu sou um paciente terrível. Eu não tenho medo do Não, não consultório, é não. O senhor foi meu paciente, o senhor não é um paciente terrível, não. mas eu tenho fobia da agulha. Eu tenho muito medo da agulha. E no caso, eu fiz um tratamento com você e realmente eu me senti à vontade. E não é porque eu estou na sua frente, não, eu realmente recomendo. Muito obrigado, eu agradeço demais pela confiança sempre, né? Que os pacientes depositam em mim. Eu recebo os pacientes no consultório, os pacientes chegam e dizem assim, é verdade que aqui vai fazer anestesia não dói? Eu digo, não, dói. Sente, incômodo. E eu sempre aconselho, né? Como eu sou professor também, dou aula, eu sempre digo, a primeira coisa que a gente tem que ter para o paciente, a primeira coisa é a verdade. Então, nunca mentir para o paciente. Você sempre trabalhar com a verdade. Então, quando a gente fala para o paciente o passo a passo do que ele vai sentir, aquilo diminui. O paciente, assim como o ser humano, de modo geral, qualquer um da gente, a gente tem medo do desconhecido. A gente tem medo do escuro porque a gente não sabe o que está atrás dele. Então, o medo do cirurgião dentista é o medo do que vai vir passo a passo. Então, converse com o seu paciente, explique os passo a passo. Olha, vai sentir uma picadazinha, olha, vai sentir um motorzinho. Então, você tem que ser falado, tem que ser conversado. O paciente senta na cadeira odontológica, na maioria das vezes, o dentista não sequer pergunta o nome. Então, não conversa com o paciente, não tem um diálogo, e a ansiedade do paciente vai aumentando. Então, ele não sabe o que é que vai vir adiante. Será que vai vir uma picada agora? Será que é um motorzinho? Explica, ó, vai sentir isso, vai sentir isso. E o paciente vai relaxando, vai se sentindo confiante. Tem que conversar, né? Tem que conversar com o paciente, tem que falar o que vai acontecer, e aí até mesmo o paciente vai esquecendo aquilo dali, vai entendendo o processo. E quando isso é feito, o sucesso é sinônimo de qualquer tratamento, né? A Andréia Silva perguntou se você é especialista em implante dentário. Não, não. Eu sou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Universidade Federal da Paraíba. E por lá a gente cumpriu o cargo horário da disciplina de implantologia, onde a gente colocava implantes dentários em todos os funcionários e alunos e qualquer outra pessoa que tinha vínculo com a universidade. Então, sim, eu coloco o implante dentário, né, por carga horária da residência, mas a gente não é especialista, não tem o título de especialista. Doutor Júlio, o que podemos chamar de uma boa higienização bucal? O que a gente pode chamar de uma boa higienização? A boa higienização é aquela em que o paciente tem muito paciente que me pergunta assim, doutor, eu tenho que escovar os dentes quantas vezes ao dia? Uma vez, 3 vezes, 4 vezes? Tem paciente que escova os dentes 2 vezes ao dia e tem uma boa higienização. Tem paciente que diz que escova o dente 3, 4 vezes ao dia e tem muita cárie, tem doença periodontal instalada. O que é uma boa higienização dental? Uma boa higienização dental é aquela higienização que ela é executada e o paciente nela consegue eliminar toda placa e biofilme bacteriano para que não gere, consequentemente, a formação de gengivite, periodontite e as cáries dentárias. Isso é uma boa higienização dentária. E o uso do fio dental. Agora, eu ia fazer exatamente uma pergunta quanto ao fio dental. Antes ou depois da escovação? Eita, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tenso, né? Olha, existe uma discussão, até mesmo dentro da literatura, do que se realizar primeiro, antes ou após o fio dental. Mas aí é sabido por meios técnicos que primeiro se passa o fio dental, em seguida escova os dentes e, por último, faz o gargarejo. Por quê? Quando você faz o uso do fio dental, você remove todo o excesso de resto alimentar e de sujidades que tem ali entre os elementos do dental, e aí o excesso removido faz com que as sedas da escova consigam penetrar entre os espaços dentários e remover os pequenos fragmentos que ainda ficaram.
Se você primeiro realiza a escovação dental e depois passa o fio dental, você vai remover os grandes fragmentos e os pequenos vão continuar, não tem mais a escova para remover. Então, primeiro, a resposta é primeiro o fio dental. Quais os principais problemas que você encontra no seu consultório? Problemas bucais. O senhor se refere a problemas clínicos na boca do paciente? Isso, O que é que a gente mais encontra? patologias, vamos falar de patologias, né? Patologias, vamos lá. Olha, na minha especialidade, o que é que qual a demanda maior de pacientes que eu recebo? Como eu sou cirurgião do maxilo, muitos pacientes me procuram para remover as cirurgias orais menores, cirurgias de terceiros molares, né? Os terceiros molares são os famosos dente queiro, dente do juízo, dente de siso, assim como são chamados em diversas localizações do país. O cargo-chefe, né, maior quantidade, são as cirurgias, a cirurgia oral menor. Só que, consequentemente, sempre aparece os pacientes com lesões orais, né? Essas lesões que a gente tem que biopsiar, onde a gente vai estar fazendo diagnóstico de algumas lesões de câncer, né? Fazemos o diagnóstico, encaminhamos o paciente para o serviço especializado, né? Em alguns casos já se realiza o tratamento por completo durante a remoção. Então, o cargo-chefe, cirurgia oral menor, dente e patologias. Hoje em dia a gente vê tratamento estético na boca. Quanto aquelas placas que se coloca para os dentes ficar branquinho. Branquinho. Eles podem causar algum problema de saúde? Olha, vamos lá, vamos primeiro explicar o que são essas placas. Essas placas que o senhor se refere são as facetas e lentes de contato. O que é que acontece? Tudo que você agrega vai reter mais sujidade na boca, vai reter mais alimento. Então, o paciente ele tem que ter uma boa higienização de modo geral. Quando ele coloca faceta, ele tem que ter um cuidado a mais, uma higienização a mais, né? Se essas facetas colocadas sobre os elementos dentais, o paciente não tiver uma boa higienização e elas não tiverem uma boa adaptação, ou seja, elas não estiverem bem adaptadas, bem justapostas, bem colocadas, vai tender a juntar mais sujeira nessa região. Juntando sujeira, ou seja, juntando placa, biofilme, vai levar ao processo de gengivite, cáries locais. E sim, pode causar problema. Não é que vai causar problema. Pode causar problema, e tudo isso é em decorrência de um péssimo mal de higienização bucal, né? Clareamento dentário, em que consiste? O clareamento dental consiste numa técnica utilizada onde a gente aplica um ácido, né, um produto sobre a superfície dental, e esse ácido ele vai fazer a quebra dos pigmentos que contém no dente, e o dente vai absorvendo essas partículas menores e o dente vai clareando. Muita gente me pergunta o seguinte, eu recebo muitas perguntas via direct, doutor, vou fazer o clareamento, já fiz uma sessão, eu posso fazer outra sessão? O que é que acontece? Muita gente tem um tabu aí que o clareamento dental estraga o esmalte do dente. Isso é mito. Né? Não é dessa forma que o clareamento dental funciona. Né? Ele não estraga os dentes, ele não dá fragilidade no esmalte dental, ele dá sensibilidade. É outra coisa. Né? Tem paciente que tem uma extrema sensibilidade, tem um paciente que tem uma menor sensibilidade, mas sim, vai ter sensibilidade. Agora, outra dúvida também, em relação àqueles cremes dentais que são vendidos no supermercado que prometem clarear os dentes em uma semana. Funciona mesmo? Rapaz, essa parte de clareamento dental não é muito minha especialidade, mas clareamento deve ser feito no consultório odontológico, deve ser feito sob supervisão do cirurgião dentista. Todo e qualquer produto que é indicado clarear o dente com pacientes em casa, sem supervisão, está contraindicado. Completamente. Quando os pais devem levar a criança pela primeira vez ao dentista? Tem um período específico? Quando nascer, após o nascimento. O paciente ele deve ser acompanhado pelo cirurgião dentista desde a gestação. A mãe ela deve ser orientada aos alimentos adequados, aos alimentos que vai fortalecer os dentinhos,
os dentinhos de leite do paciente já vão estar em formação dentro dos ossos guináticos do paciente ainda na gestação, né? Então, isso é importante, a ingestão de cálcio, a ingestão de outros minerais. Então, deve ser sempre acompanhada, essa parte é feita, né, pelo médico responsável pela gestação da mãe. E nasceu, sempre a mãe deve procurar um odontopediatra, porque lá o odontopediatra vai ensinar a mãe a realizar uma adequada escovação. E aí você pergunta, e a gente faz escovação se o paciente não tem dente? Faz escovação da mucosa, né? O médico vai ensinar, vai colocar uma fraldinha umedecida no dente, em soro, em água, né? Não pode botar clorexidina direto, que a mucosa do bebê ainda é sensível. E aí você vai limpando, tirando o excessozinho de leite, e aquela placazinha branca que vai se formando na mucosa do paciente. Esses são os primeiros cuidados que se deve ter. O paciente já está aparecendo os primeiros dentinhos na boca, deve sim procurar o cirurgião dentista, né? Para começar a realizar a limpezazinha, ele vai ensinar as técnicas adequadas, tirar o biofilme do leite materno que vai ficar sobre o dente. Então, assim, deve-se procurar o quanto antes a criança, tanto para ir pegando orientação de como se realizar a higienização, quanto já para ir prevenindo com fluoterapia e tudo mais. Os dentistas, eles passaram a fazer procedimentos estéticos faciais, como lipo de papada, botox, bichectomia, entre outros. Porém, alguns cirurgiões plásticos reclamam e há uma discussão ainda se realmente pode fazer esses procedimentos. Como o senhor vê essa polêmica? Olha, a gente está entrando numa área difícil aí. Essa é uma área delicada, né? O que é que acontece? Existem diversos procedimentos e diversas especialidades que mergulham, né, no conhecimento, que compartilham o conhecimento da mesma área. Eu sou de acordo e concordo que a gente deve colocar a mão no que você tem segurança para ser realizado e sempre seguir as normas do seu Conselho Federal. O Conselho Federal de Odontologia, a odontologia tem avançado muito ao longo dos anos, e a região de cavidade oral, a região de cabeça e pescoço, essa região facial, é uma área muito estudada, né, nos cursos de odontologia. Sendo uma área muito estudada, o Conselho Federal é de entendimento que o dentista consegue mergulhar em alguns procedimentos, né, obviamente feito com responsabilidade, né, e dentro dos cursos de formação. Hoje foi criada uma nova especialidade dentro da odontologia, senhor Arlindo, chamada harmonização orofacial. Dentro da harmonização orofacial, o cirurgião dentista especialista, ele pode realizar botox na face, ele pode realizar preenchimentos, né, lipos de papada, tanto a química quanto a enzimática, e alguns procedimentos cirúrgicos pequenos. Essa área não é em toda a extensão, né? É a área competente ao cirurgião dentista, né? O que é que acontece? Existem procedimentos que foram barrados, né? Rinoplastia, blefaroplastias, então são outros procedimentos. A gente tem que conhecer os limites de cada profissão, né? Eu sou cirurgião bucomaxilofacial, não é porque eu sei mexer, não é porque eu sei tirar um sinal, que eu vou tirar um sinal no ombro do paciente, não é porque eu sei realizar um procedimento maior que eu vou fazer. Existe aquela diferença que a gente sempre fala entre vontade e poder. Às vezes você sabe a técnica, né, para mexer, para fazer uma alectomia, para reduzir o nariz. A gente sabe a técnica dentro da cirurgia, a gente estuda. Mas eu tenho que entender que não faz parte da competência do cirurgião dentista realizar esse procedimento. E obedecer às normas do Conselho Federal, que ele nega. Então, não é permitido realizar certos procedimentos. A gente tem os procedimentos que podem ser realizados e tem os que não podem. E aí, dentro dos procedimentos autorizados pelo nosso Conselho Federal de Odontologia, aí a gente tem que defender. Se o Conselho Federal autorizou, você se dedique, estude e seja capaz de realizar aquele procedimento. E aí eu sempre, nas aulas, né, a gente informa os pacientes. Eu recebo muitas mensagens dos alunos perguntando o seguinte: professor, eu tenho esse procedimento para fazer, o senhor acha que eu devo fazer? Você sabe o procedimento? Sei. Você sabe tratar as complicações desse procedimento? Não, não sei. Então, assim, se você não sabe tratar a complicação, você também não faz o procedimento. Você entendeu? Então, se baseia mais ou menos aí. Você vai dentro do que o conselho permite
estuda, faz um curso de especialização e você está apto para fazer. E aí não cabe aqui a gente discutir o que é que o plástico acha, o que é que o torrino acha, o que é que o dentista acha, o que é que o fisioterapeuta acha. A gente tem que seguir as normas do nosso Conselho Federal. Doutor Júlio, o que é uma bichectomia? Em linhas gerais, lógico que o senhor não vai dar uma aula, mas em linhas gerais. Em linhas gerais, a bichectomia nada mais é do que um procedimento cirúrgico quando a gente remove os corpos adiposos bucal. São as bolas de gordura, que a gente chama bola de Bichard, né? Que existe na região bucal, nas típicas bochechas. A gente faz por intraoral, remove essas bolas de gorduras e dá-se o nome de bichectomia, para afinar e modelar o rosto do paciente. O Botox, ele virou moda também. Nesse caso, qual o limite entre o profissional e a pessoa que chega lá pedindo para a colocação do Botox? Olha, o limite é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, o paciente chega para colocar Botox, você pergunta qual a queixa dele. Então, você avaliar o caso do paciente, tem muito paciente idoso que já tem aquela ruga formada, né, aquela ruga de expressão instalada, e o paciente quer fazer Botox desavisado, acha que vai remover. Você tem que sempre orientar o paciente, ele não vai tirar aquelas rugas. Então, aquelas rugas que não vão sair, você deve avisar. Então, aquele caso não tem indicação de Botox, e aí você tem que ser sincero com o paciente, o seu caso é indicação de preenchimento, o seu caso é indicação de plástica. Então, diversos pacientes chegam no meu consultório, eu não faço preenchimento, me encaminham para o plástico, o seu caso é cirúrgico. E aí a gente tem que sempre ponderar os limites, né, da técnica terapêutica para o paciente e indicar o procedimento correto. Não apenas fazer o procedimento só para ganhar o dinheiro do paciente, indicar o que é o melhor para o paciente. Então a gente trabalha dessa forma. Avalia o paciente, vê o que é melhor para ele e indica. Se o caso dele for Botox, é realizado. Se for preenchimento, a gente encaminha para a colega que faz preenchimento. Se o caso for cirúrgico, for plástico, a gente encaminha para o plástico. Então, todos dentro da sua indicação. E a sala de aula, como professor? O que levou, ou você já tinha algo planejado, ou gostava de ser professor, ou então pensava em ser professor algum dia? Seu Arlindo, eu sempre fui professor, né? Quando estava no ensino médio, eu já dava aula, comecei dando aula de reforço escolar, né? Já tem aluno meu da época do ensino médio que hoje já terminou a faculdade de medicina. Então, os cabelos brancos já começaram a aparecer, viu? Então, dava aula de reforço escolar. Depois fui dar aula, né, em colégio privado. E aí, entrei na faculdade, sempre dei aula de monitoria na faculdade que formei. E aí, a docência, esse processo do ensino-aprendizado sempre foi meu foco, sempre foi meu objetivo. Então, eu sempre quis conciliar as duas áreas, a prática clínica e a docência. Para mim são duas áreas que não se caminham só. Não tem como você ensinar uma coisa que você não fez praticamente, você só leu em livro, o senhor me entende? Não tem como o senhor só ser prático sem ter um domínio teórico. Então, assim, as duas caminham juntas. Então, eu sou apaixonado pela docência, sou apaixonado pela prática clínica, e hoje eu dou aula no centro de pós-graduação aqui em Recife e sou muito realizado. Vamos falar dos sisos. O famoso dente queiro. O famoso dente queiro, dente do juízo. Você recomenda a retirada dos quadros numa única sessão. Por quê? Fala um pouquinho sobre essa retirada. Vamos lá. Os terceiros molares, primeiro começa pela indicação, é preciso remover os terceiros molares? Em grande parte das vezes, sim, é aquele caso. Cada paciente é único, tem que ser avaliado. Né? Aquele dente que está lá na boca, em processo de mastigação, direitinho, está em oclusão, não está incomodando o paciente, ele não precisa ser removido. Agora, aquele terceiro molar que não tem espaço para estar na boca, está aprisionado dentro dos ossos, ou só erupcionou a metade, está empurrando. Então, esse tem indicação de ser removido. E aí, o paciente tendo os 4 terceiros molares, deve ser avaliado cada caso, deve ser avaliado os 4. E aí, eu sempre digo para o paciente, vamos lá, o paciente é sistemicamente saudável. O que é sistemicamente saudável? O paciente não é diabético, não é hipertenso, não tem nenhuma doença sistêmica que o processo cirúrgico possa atrapalhar. Beleza.
Os 4 estão em posições favoráveis para uma remoção rápida? Sim. Então, se tudo for sim, a gente remove os 4 tranquilamente. Agora, se o paciente é diabético, se o paciente é hipertenso, se o paciente tem alguma outra doença, autoimune ou alguma doença que atrapalhe no processo de cicatrização e a parte hemodinâmica do paciente, a gente tem que colocar prudência em cima e não indicar remover os 4. Ou, às vezes, o paciente é 100% saudável sistemicamente, mas os 4, cada um está numa posição muito difícil de ser removido. A gente não vai remover os 4, porque a gente não tem tempo hábil para isso. O paciente fica cansado. E mesmo quando o paciente concorda em remover os 4, eu falo para o paciente, não vamos entrar na cirurgia com a obrigação de remover os 4. Vamos fazer o seguinte, vamos remover o primeiro, quando terminar a gente conversa, eu sempre digo isso, quando terminar a gente conversa com o paciente, o senhor está bem? Como é que está? Posso ir para o segundo? Pode, doutor. Suturo, vou para o segundo. Terminou o segundo, o senhor está bem? Usei pouco anestésico. Posso ir para o terceiro? Pode. E a gente vai fazendo. A gente entra com a proposta de remover os 4. A qualquer momento o paciente disser, doutor, estou cansado. Muito tempo com a boca aberta, não aguento. A gente para por aqui. Né? E na próxima a gente remove o outro. Então tem que ter esse bom senso. Remover os 4, comigo, não é uma obrigação. Né? É uma consequência, né, de uma boa avaliação e, obviamente, de um bom quadro clínico do paciente. Você já passou por alguma cirurgia complicada para realizar e que no final diz assim, quase não consigo, mas finalmente consegui? Já, o que seria de um cirurgião sem seus casos difíceis? Né? Os casos difíceis são os casos que nos formam. Então, já passei por cirurgias que demoraram 14 horas, 14 horas de cirurgia, 12 horas de cirurgia. Já passei por cirurgias longas, então cirurgias curtas que me deram um certo trabalho, mas aí entra, né, a responsabilidade do profissional, aí entra o conhecimento técnico, o conhecimento teórico para você conduzir o caso. A dificuldade do caso, né, a dificuldade que o caso te apresenta, você tendo um bom embasamento teórico e prático, é mais um processo de aprendizagem para o cirurgião. No caso, no caso é cada caso. Um caso é cada caso é individualizado. Tem muito paciente que manda a foto assim, doutor, quanto é? Ou como é que faz essa cirurgia? Eu tenho que ver, eu tenho que avaliar. A consulta tem que ser presencial, a gente tem que avaliar o exame de imagem, tem que avaliar a panorâmica, tem que avaliar a parte clínica. O próprio raio-x, ele existe 25% de distorção, né? Então, 25% do que você vê na panorâmica é distorção, não corresponde à realidade. Então, a gente tem que fazer um somatório das informações clínicas e imaginológicas para aí poder dar uma visão panorâmica para o paciente. Todo cirurgião ele precisa de ter pulsos, mãos firmes para realizar os procedimentos. No caso do dentista, mais ainda que ele trabalha com a pessoa mexendo na boca, mexendo na língua. Você faz algum exercício específico para o fortalecimento dos seus pulsos, das suas mãos? Olha, isso é uma pergunta importante, a parte das mãos firmes. Muita gente acha que para fazer as cirurgias odontológicas a gente tem que ter força, ou às vezes outros dizem a jeito. Na verdade, a gente tem que ter um somatório. Você tem que ter força e tem que ter jeito para saber aplicar essa força de uma maneira correta. Né? É aquela velha frase, dê-me uma alavanca e eu movimentarei o mundo. Se você souber aplicar força, a mecânica de uma maneira correta, você consegue realizar qualquer movimento de uma forma que você não se lesione. A ergonomia e a biossegurança dentro do consultório faz com que a gente amenize, né, esses processos de dores musculares, dores nos punhos, mas a gente tem sempre que estar realizando uma boa alimentação, boa hidratação, alongamentos antes do início do consultório, no final, para que você tenha longevidade aí no consultório, porque senão já a gente está se afastando. Doutor Júlio, a ciência, na sua essência, ela não serve nem a governantes, nem a ideologias. E nós estamos vivendo um processo de pandemia, já mais de 10 meses, quase um ano no geral. E, no entanto, a ciência é colocada em xeque por algumas pessoas negacionistas.
Como você da área de saúde vê essa nefasta politização da ciência? O senhor colocou em palavras, né, exatamente o que a gente ia reproduzir. Politização. Né? É o que está acontecendo com a ciência sendo politizada. A gente não pode jogar, né, no balde do lixo anos e anos de estudos, anos e anos de ciência. Então, quando a gente fala uma coisa, né, um profissional competente e responsável fala, um infectologista vem a público, dá um depoimento, ninguém fala uma coisa baseada em achismo, baseada no último caso, baseada no caso que viu na televisão. A gente fala em embasamento em estudo científico, né, na literatura, no que está sendo publicado nas revistas de renome. Então, assim, é triste ver que anos e anos de ciência estão sendo jogados no balde do lixo, né? Pela essa politização que o senhor mesmo colocou em palavras. Mas a gente vê que a cada instante que a gente evolui, a gente vê que a ciência, né, vulgarmente falando, ela dá um tapa na cara, a ciência vai lá e mostra, né, a seriedade do processo com que ela trabalha. Então, eu sempre foquei meus estudos e a prática clínica na ciência, acredito na ciência, vou continuar acreditando e vou seguir as normas, né, e diretrizes das organizações que, com certeza, antes de lançar qualquer protocolo, são embasados em estudos científicos. Quando a gente aplica essas críticas à pandemia, é muito difícil, porque a gente está vivendo um processo, uma fase nunca vivida antes por qualquer um da nossa geração. Então, em nenhum momento a gente viveu um processo de pandemia tão sério quanto esse. Então, tudo que se sabe, né, tudo que a gente sabia a respeito da infectologia, da virologia e tudo mais, veio muita coisa se caiu por terra com esse coronavírus, né, com esse Covid-19. Porque ele se comporta de uma maneira diferente. Então, muita coisa mudou, surgiram mutações, e a gente sabe que mutações, quando surgem, devem ser estudadas. Então, a gente tem que dar credibilidade a quem está todo dia no laboratório estudando esses casos. A gente não pode passar o dia em casa assistindo novela e criticar um cara que passou 1 mês, 2 meses, 6 meses, trancado no laboratório estudando. Né? Que moral a gente tem para criticar a ciência? Se você passa o dia em casa, você não tem moral para criticar quem ficou trancado no laboratório estudando para seu benefício, para nosso benefício. Enfim, é uma área polêmica, mas é mais ou menos isso o meu pensamento. Onde Dr. Júlio quer chegar profissionalmente? Eu quero chegar bem mais longe do que eu já cheguei. Eu acho, quando eu olho para trás, que eu já fui muito além do que eu imaginaria, né? Antes, quando eu estava lá no início, eu me imaginava formado em alguma coisa. Eu queria ter minha formação de família humilde, família simples, filho de agricultor, filho de agente de saúde. Me imaginava formado. Não imaginava, né, que eu ia chegar onde cheguei. As dificuldades foram muitas. E eu tenho certeza que, se Deus me colocou aqui, Ele vai me colocar muito longe, porque Ele realiza o sonho do coração dos justos. Como dentista e professor, o que você diria a um garoto ou uma garota que quer cursar odontologia? Isso eu sempre digo aos colegas que estão me mandando mensagem, às vezes no Insta, né? Eu recebo várias mensagens dos alunos que já estão cursando odontologia na faculdade do B e pessoas que ainda não entraram no curso. Júlio, como é que eu faço para entrar na residência? Como é que eu faço para cursar o curso? Aqui eu estou no curso, como é que eu... Me dê uma dica. Eu sempre falo o seguinte, e isso é muito importante o que eu vou dizer. Quando a sua vontade de vencer, quando a sua vontade de vencer, ela for maior do que as dificuldades, você vai chegar aonde você quiser, meu amigo, até na Lua. Até na Lua você chega, se a sua vontade de vencer for maior do que a sua dificuldade. Agora, se suas dificuldades sempre são maiores do que a sua vontade de vencer, você está fadado ao fracasso. Eu digo isso porque, quando eu estudava, a gente andava 32 quilômetros para ir para a faculdade, e quando eu estava no processo do ensino fundamental e médio, a gente andava 7 quilômetros a pé. A pé. Tinha que atravessar 2 rios a pé, com água na cintura para poder chegar no colégio. Nunca faltei um dia de aula. Quando, na faculdade, da mesma forma, saía de 5 da manhã, voltava de 2, chegava em casa de meia-noite, 1 da manhã.
Eram muitas as dificuldades. O dinheiro era pouco, tinha que optar, ou pagava o lanche, eu tirava xerox do conteúdo para estudar para a prova, as dificuldades eram imensas. Mas a vontade de vencer e o sonho de chegar lá sempre foram maiores. Então, é esse o conselho que eu dou. Faça com que seu sonho seja maior do que qualquer dificuldade. Você vai chegar onde você quiser, meu amigo. Eu sempre digo aos meus alunos que não existe sucesso sem dor. Então, a gente tem que Não buscar, existe. tem que Faz parte do processo. perder algumas coisas para conseguir algo mais à frente. Mas sucesso, a gente pode até ter fama, e a fama é passageira, mas sucesso sem dor não existe. Não É, existe, faz parte do processo, faz parte do processo. Isso é muito importante. E quando você entende que a dor, né, que a dificuldade, que a lágrima, ela faz parte do processo, que o suor, ele faz, o suor é ingrediente, o suor é o ingrediente fundamental para a construção de qualquer sucesso. Então, quando a gente tem um bom entendimento que as nossas dificuldades fazem parte do processo, você chega em qualquer lugar. Agora, se tudo você coloca dificuldade na vida, é melhor parar, né? É melhor parar e encerrar o processo. e outro mantra que eu posso ressoar para as pessoas é que, em vez de ter sonhos, tenham objetivos. Eu acho que quando você traça objetivos, você fica mais claro de você conseguir. Sonhos, às vezes, é apenas um devaneio que você fica apenas vagando e pensando em realizá-los. Os objetivos você tem que traçar. Quando você tem os seus sonhos estão rodeando. A gente tem diversos sonhos. Estão rodeando, eu quero isso, estão ali. Mas se você traça uma linha reta, o objetivo onde você quer chegar, então você quer o quê da vida? Você quer terminar seu curso em odontologia, você quer fazer seu mestrado. Quem não sabe o que quer, qualquer lugar é a chegada. Então você tem foco. Eu tive os meus e eu tenho ainda. Então meus objetivos sempre foram terminar minha faculdade, fazer minha residência, fazer meu mestrado, fazer meu doutorado. Eu ainda estou no meio do processo. Né? Então, quando você olha lá de trás, você, chegou. Não chegou não, meu amigo. Hoje mesmo, em um planejamento cirúrgico que eu estava fazendo com um cirurgião de Recife, ele disse, Júlio, a gente aprende até a hora que está morrendo. Até a hora da nossa morte, a gente está no processo de aprendizagem. Então, é um aprendizado contínuo a nossa vida. Né? E sempre ter o seu objetivo e ter o seu foco que vai nortear, né, durante a trilha do seu planejamento. Você usa bastante as redes sociais, com procedimentos, com algumas ações suas em consultório. Isso é uma forma de democratizar as informações? Isso é uma forma de mostrar o meu trabalho. Durante muito tempo, a odontologia e algumas áreas ainda da saúde eram proibidas de mostrar seus casos em redes sociais. Quer mostrar, eu sempre ouvi essa frase, quer mostrar o que você faz, publique um artigo científico. Só que a geração é outra e o nosso Conselho Federal, graças a Deus, entendeu isso, que a gente vive em tempos diferentes. Então, a forma de mostrar não é politizar, não é democratizar, é mostrar o meu trabalho. Eu quero que meus pacientes vejam o meu trabalho. Se eu posto um caso, logicamente que eu concordo plenamente, principalmente falando como professor, que os casos devem ser publicados em revistas científicas, né, importantes, de renomes, para melhorar no processo assim, ensino-aprendizagem, à distância. Diversas vezes a gente baixa um artigo para estudar, para realizar um procedimento. Então, isso é importante. Mas também é importante, quando você está no consultório, que o seu paciente veja o seu trabalho. É muito fácil você dizer, olha, eu faço cirurgia ortognática, né, excelente, doutor, eu quero ver um caso seu. Eu quero ver o seu caso. Né? Então, assim, é difícil, você tem que ter um antes e depois. Hoje o paciente pede. Né? A medicina hoje ainda não pode postar um antes e depois. A odontologia já é permitida, algumas outras áreas ainda são proibidas. Então, o que acontece? O paciente quer ver, o paciente quer visualizar. Hoje, eu trabalho na rede privada e recebo encaminhamentos de vários locais. Aí recebo pacientes do Ceará, de Recife, faço consulta online com pacientes de São Paulo, do Rio. Sempre estou recebendo
E tudo isso, né, a movimentação que se tem no consultório é a movimentação via rede social. De qual outra forma um paciente leigo lá de São Paulo vai ter conhecimento do meu trabalho se não for através das redes sociais? Então, sem hipocrisia, aqui não é ambiente para isso. Eu estou com o meu trabalho nas redes sociais para meus pacientes. Para meus pacientes. Eu quero que eles vejam o meu trabalho, eu quero que eles se sintam confiantes, eu quero que eles venham até mim. É através disso, da divulgação. Né? Não tem que ter hipocrisia. Ah, não, é uma forma... Não, 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 pelo amor de Deus. Você tem que ser honesto sempre. O paciente, eu quero que ele veja meu caso. O paciente que tem indicação, que quer realizar uma gengivoplastia, por exemplo, eu quero que ele olhe meu caso e diga, realmente ele trabalha bem. Eu quero esse profissional para fazer. Né? Então, é esse o motivo do meu trabalho. As pessoas que pretendem ou querem serem atendidas por Dr. Júlio, onde o encontra? Hoje, os pacientes podem estar me encontrando num série de locais aqui na região metropolitana. Eu estou atendendo em Sapé, na rede ortoestética, eu estou atendendo na rede ortoestética também em Santa Rita, na ortoestética Matriz, na Epitácio Pessoa, ortoestética Mangabeira. Estou com um consultório no edifício Royal Trade Center, na Avenida Epitácio Pessoa, né? Na bio aqui no meu Instagram tem o meu link, você fala direto através com minha assessoria, tem assessoria para você falar direto, ou vai direto para minha secretária. Enfim, pode me encontrar em qualquer um desses lugares, meu amigo. Vou estar sempre à disposição para atender qualquer paciente, tirar dúvida de qualquer paciente, esclarecer quaisquer dúvidas. Mandar um abraço para a Cristina, que está nos acompanhando. Está nos A acompanhando. Cris está na live aí desde o começo. Um abraço, Cristina. Doutor Júlio, Uma das melhores TSBs que já trabalharam comigo, viu? Excelente, excelente. Tá de parabéns. estamos chegando ao final da nossa conversa. De antemão, eu quero agradecer demais. Mas antes, nós temos o momento Cipuada. Eu digo uma palavra, eu digo uma palavra ou uma frase, e você também, com uma palavra ou uma frasinha pequena, uma cipuada só, também responde. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo participar dessa. Um lugar. A Baiara. Uma tristeza. Perdas. Uma alegria. Família. Política. Sempre. Ativo. Um arrependimento. Difícil. Arrependimento difícil. Sou um cara que se arrepende muito pouco. Um sorriso. Minha filha é dona do meu sorriso, dona da minha alegria, ela tira todos os meus sorrisos. Amigos. Muitos, por onde eu passar. Família. Mãe, pai, irmã, família. Essa é a minha família. Deus. Sempre. Ao acordar, ao se alimentar, ao andar, ao respirar, a todo instante. Deus em nossa vida a todo momento. Júlio Leite, o dentista e o professor. Coragem. Muita coragem para trilhar, viu? Doutor Júlio, muito obrigado pela nossa conversa. Fica à vontade para deixar uma mensagem aí, um convite para os seus pacientes ou possíveis pacientes. Fica à vontade. Ô, senhor Arlindo, eu que agradeço imensamente o convite aqui, né, de participação. É uma honra estar aqui conversando com o senhor. Foi uma honra atendê-lo. É uma honra estar aqui. Eu agradeço a participação de todos aí que teve com a gente aí durante essa live, quem participou, quem assistiu. Então, eu deixo aqui o meu abraço para todos e dizer que eu sempre estou e estarei à disposição para qualquer um, para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento, né, da parte profissional. Eu sempre vou estar à disposição. Eu sou um cara super aberto, super acessível. O que precisarem de mim, eu vou estar à disposição. É só o link está na bio ali em cima, viu? Obrigado a todos que nos acompanharam. Fique com Deus. Eu sou Arlindo Amém. Caboclo e aqui
a cipuada é nordestina. Um Isso abraço. aí.